Capítulo 26, exercício 25. Quais são a intensidade e a orientação do campo elétrico que equilibra uma esfera de plástico com a massa de 1 grama e eletrizada com menos 3 nanocoulombs? Bom, a ideia desse exercício é simples. Aí você coloca uma esfera, essa esfera é carregada com uma carga negativa, como mostra aqui, menos 3 nanocoulombs. Como ela é carregada por atrito, por exemplo, já que é uma esfera de plástico. E se a gente larga essa esfera, a tendência dela é cair, certo? Ela cai como? Cai porque aparece uma força-peso, certo? É atraída pela gravidade, essa força-peso vai fazer a esfera cair. A intenção dele é o quê? É equilibrar a esfera de plástico com o campo elétrico. Então, a orientação de um campo elétrico, vou ter que aplicar um campo elétrico de tal forma que a interação desse campo elétrico com a esfera vai aplicar uma força elétrica sobre ela e equilibrar. Isso é, vai manter essa esfera parada, se eu largar ela. Bom, então de cara o que vai acontecer é que a força elétrica vai ter que estar no sentido oposto à força-peso. Se a força elétrica está no sentido oposto à força-peso, então a soma dessas forças pode ser zero. Mas é claro, só vai ser zero se a força elétrica for igual à força-peso. Então, se a força elétrica for igual à força-peso, então você tem a soma das forças igual a zero e, consequentemente, você tem o seu sistema equilibrado. Qual é a direção e sentido, qual é a orientação do campo elétrico, né? A direção e sentido dele, para que a força elétrica seja para cima? Bom, a gente sabe que a força elétrica tem uma relação com o campo elétrico que é igual à carga do corpo vezes o campo elétrico. Isso é, ele é proporcional ao campo elétrico. A força elétrica tem a mesma direção do campo elétrico. Então eu sei de cara que o meu campo elétrico está na vertical porque tem a mesma direção. Mas se a carga é negativa, a força elétrica vai estar no sentido contrário ao campo elétrico. Se a carga é positiva, a força elétrica sobre a carga vai estar no mesmo sentido que o campo elétrico. Nesse caso, nossa carga de menos 3 nanocoulombs, isso é, nosso campo elétrico. O nosso campo elétrico vai estar no sentido contrário à força elétrica. Então, o nosso campo elétrico ele é vertical, mas é para baixo. Se ele é vertical e é para baixo, então a força elétrica vai estar no sentido oposto, isso é, para cima. Bom, só resta agora saber qual é a intensidade do nosso campo elétrico. Eu sei que a força elétrica, como eu dito antes, tem o seu módulo igual à carga vezes o campo elétrico. Isso é igual à força-peso, isso é massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Então, nosso campo elétrico, a intensidade do campo elétrico pode ser conhecida simplesmente fazendo a seguinte conta. A massa vezes a gravidade dividido pela carga. E isso a gente conhece. Consequentemente, o nosso campo elétrico vai ser a massa do corpo, que é 1 grama, isso é no sistema internacional, 1,0 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Vezes G, vamos fazer G igual a 10 para facilitar nossas contas, só para ter uma ideia, e a nossa carga é de 3 nanocoulombs, 3 vezes 10 a menos 9. Perceba que eu não usei o sinal da carga, simplesmente porque o sinal da carga nos interessa nesse problema para determinar a direção e sentido do campo elétrico. No momento em que, ou da força elétrica, no momento em que eu já sei qual é a direção e sentido da força elétrica, então eu não tenho necessidade do sinal da carga. Então só entra o módulo. Dessa forma nós vamos ter 10 a menos 3 vezes 10 a 9 dá 10 a 6. Isso vai ficar 10 dividido por 3 vezes 10 a 6, isso é aproximadamente 3,3 vezes 10 a 6 newtons por coulomb.
Esse é então o valor do campo elétrico e a orientação dele foi dada em cima. É isso.